Fala galera da Max, tema de hoje, dieta flexível. Eu sei que vocês já escutaram esse nome, mesmo que os que não pediram para que esse tema viesse ao ar. E os que pediram sabem que uma das pessoas que mais fala desse tema é o Caio Botura, meu amigo, que volta e meia a gente troca uma ideia por WhatsApp sobre o que ele anda fazendo ou o que ele anda querendo fazer na rotina dele. Nós já tivemos, inclusive, uma gravação com o Caio sobre dieta. E o que nós falamos sobre dieta flexível? Dieta flexível é um conceito onde você não precisa ter uma divisão em relação a momentos de alimentação. Então, desde que você consiga atingir as quantidades necessárias de macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos, você teria sua dieta perfeita. Pois bem, o que nós sabemos sobre alimentação é que a forma de se alimentar, além daquilo que é o componente da dieta, ela é tão importante quanto as quantidades de que você dispõe ou que você necessita para criar uma determinada modificação física. Dentro disso, nós temos grandes pessoas que estudaram a forma de se alimentar e algumas se destacam nesse papel. Então, quando a gente fala de dieta para nutrição esportiva, uma das pessoas que logo vem à nossa mente, Stuart Phillips, que vocês escutam e estudam bastante, principalmente vocês que estudam nutrição, e que de fato é uma pessoa e é um cientista que é um nome, se talvez não o mais importante, um dos mais importantes nessa área. Pois bem, uma pesquisadora do grupo dele, Louise Burke, ela propôs uma das coisas que dá para que nós chamemos Louise Burke da mãe do que a gente chama de pulse feeding, tá? Pulse feeding é a primeira coisa que nós pensamos quando pensamos em alimentação ou dietas para desempenho, que é o fracionamento de refeições. Veja bem, uma coisa é fracionamento, uma coisa é aumento de frequência. Muita gente confunde essas duas coisas, principalmente quando lê alguns artigos sobre aumento de frequência e falam que isso é fracionamento, tá? Por que eu falo isso? Tem um artigo que ficou muito famoso do Alan Aragon e do Brad Schoenfelder, onde ele fez um estudo sobre aumento de frequência, pessoas que comiam de 2, 3 e 5 vezes por dia. O que acontecia com essas pessoas? E essas pessoas que comiam, um grupo de pessoas que comia 5 vezes por dia, engordava mais do que as pessoas que comiam de 2 a 3 vezes. Porém, esse trabalho do Schoenfeld, ele não era um trabalho direcionado para fracionamento, ele era um trabalho de aumento de frequência. Qual é a diferença dessas duas coisas? Quando você tem fracionamento, é quando o nutricionista ele pega, por exemplo, a sua alimentação em calorias, carboidratos, proteínas e gorduras e ele divide ao longo do dia. Quando você tem aumento de frequência, significa que essa divisão que você tem ao longo do dia, ela é complementada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina um sujeito que comia 3 Big Macs por dia. O que é fracionamento? É você pegar o sujeito que comia um Big Mac, por exemplo, de manhã, na hora do almoço, e de noite, dividir ele na metade e aí fazer ele comer ele em 5 refeições ou 6 refeições diferentes. Então, ele ia comer, de fato, meio sanduíche no café da manhã, na hora do almoço, no jantar, e ele ia comer mais meio sanduíche no intervalo entre café da manhã, almoço e jantar, e logo antes de dormir, depois do jantar. Isso é fracionamento, quando você divide. Aumento de frequência. O sujeito comia 3 sanduíches por dia, café, almoço e jantar. E aí o que ele faz? Ele complementa, ele come mais 3 sanduíches, um no meio da manhã, um no meio da tarde e um antes de dormir. Entenderam bem a diferença? Pois bem, esse é o conceito de fracionamento, que a gente chama de pulse feeding. E normalmente, os alimentos baseados em proteínas e gorduras, eles são consumidos desta forma. Daí existe uma coisa chamada nutrient timing. E um dos sujeitos que mais estudou isso foi um sujeito chamado Tipton. Procure os artigos dele. Vocês vão achar um especificamente sobre carboidratos. E existe ainda algumas recomendações em termos de timing que são ainda mais precisas. Um sujeito que falou sobre precisão, um sujeito chamado Levine, e esse sujeito ele estudou, por exemplo, como é que você fazia para consumir carboidratos antes de provas de endurance. Então você consumia, no trabalho do Levine, 1 grama de carboidrato por quilograma de peso corporal de baixo índice glicêmico entre 4 e 2 horas antes do exercício, 1,2 gramas de carboidrato
por quilograma de peso corporal de alto índice glicêmico imediatamente depois do exercício e repetir essa taxa dali 2 horas após essa refeição, imediatamente pós-treino. Isso a gente chama de timing, ou seja, o momento ideal do nutriente. Em geral, para vocês entenderem, as duas coisas elas são fundidas. Então existe uma divisão de nutrientes ao longo do dia, porém, alguns nutrientes eles são priorizados em momentos chaves. E para quem treina no momento chave é o exercício. Pois bem, o que isso tem a ver com a dieta flexível? A dieta flexível, ela despreza essas condições. Então ela fala o seguinte: se eu tiver que comer 200 gramas de proteína num dia, um sujeito de 100 quilos comendo 2 gramas por quilograma de peso corporal, tá? Esse sujeito poderia comer que fosse uma refeição só, e ele já bateria os macros dele. Qual é o grande problema desse tipo de dieta? A vantagem, em primeiro lugar, é que se torna uma dieta mais simples. Agora, a grande questão não é uma dieta onde a maioria das pessoas consegue atingir um físico bem trabalhado, bem elaborado. Normalmente as pessoas precisam dessa absorção, até porque quando você faz o fracionamento da alimentação, existe uma tendência que a absorção seja melhor e que o aproveitamento seja melhor. Quando você consome refeições muita carga de nutriente, a tendência é que o desperdício seja maior. Então não adianta você, por exemplo, comer toda a proteína numa refeição só. O que vai aumentar? Vai aumentar a excreção também. Pensa que teu corpo ele tem uma capacidade de metabolizar proteínas por hora. Algumas pessoas já estudaram isso. E os estudos feitos, por exemplo, com suplementação alimentar, eles mostram que você consegue metabolizar muito bem, se você for consumir, por exemplo, whey protein com água, até 7 gramas de whey por hora, se você conseguir consumir isso, tá? Como forma, entre aspas, de alimento. Como suplemento é um pouco diferente. Aí, como suplemento, a gente tem que estudar outras pessoas, Cribb, Hayes, Rumi, que falam o suplemento como sinalizador. Aí é uma outra questão, nós estamos falando de alimento, ok? Pois bem, sempre que você aumenta o consumo de um nutriente, você também aumenta a excreção dele. E aí o que acontece? Quanto maior for a quantidade de nutriente que você decide fazer, ou seja, o menor número de refeições que você faz, tem uma tendência que o desperdício seja maior. Ora, para uma pessoa que já tem um físico muito preparado, ou muito trabalhado, tem um percentual muito baixo de gordura, que já atingiu um patamar muito diferenciado, talvez essas variações não façam tanta diferença. Contudo, as pessoas que ainda estão buscando um físico mais trabalhado, o que é a tendência é que nós aconselhemos elas a fazerem as refeições de uma forma onde o desperdício seja mínimo, até porque isso interfere naquilo que é uma questão comportamental da alimentação. Se você tem uma pessoa que sente, por exemplo, fome à noite ou fome no meio da tarde, qual é a melhor forma de você cuidar disso? Não é dando remédio, no caso do exercício, é você fornecer alimento. O alimento tem que tirar a fome da pessoa. Por isso que os nutricionistas se preocupam tanto em fracionar as alimentações, também por uma questão comportamental. Quanto mais você comer ao longo do dia, além de você diminuir o desperdício, se a gente está falando de proteína, isso é um alto custo, você também está falando do seu conforto, você está falando da sua saciedade, você está falando da sua satisfação ao alimentar-se. E aí você deixa de fazer aquelas refeições que a gente chama de picking, são aquelas beliscadinhas, que é o que arrebenta a dieta de qualquer um. Pois bem, mais uma questão da dieta flexível é, se você não consegue fazer uma adequação muito boa entre o momento do exercício e aquilo que você comeu, você não vai conseguir treinar com uma disposição legal. Imagina que você faz uma refeição muito lauda, com muita quantidade, logo antes de fazer exercício. Você vai treinar? Não, você vai fazer digestão. Então você vai sentir aquele empachamento e que vai servir de uma forma de impedir que você tenha a melhor capacidade de realização de trabalho possível. Por quê, pessoal? Uma das razões é simples. Uma coisa que a gente chama de recrutamento vascular mesentérico. Quando você faz uma alimentação, principalmente uma alimentação no volume maior, o seu sangue é deslocado para o seu aparelho digestório para que você faça a digestão. Ele não está na tua musculatura. E quando você faz isso às custas de um peptídeo que é liberado, que é chamado somatostatina. E o que a somatostatina faz? Uma das coisas é inibir a liberação de GH. Então, às vezes, com uma refeição que você faz errada em volume, você já diminui a capacidade de recuperação do treinamento que você ia fazer. Outro cuidado que você tem que ter com a dieta flexível. Achar que dieta flexível significa que você pode comer qualquer coisa a qualquer horário.
Então você lá faz as suas contas e percebe que um lanche de fast food vai te dar mais ou menos 2.000 calorias. Ah, mas o meu metabolismo tolera isso. Tudo bem, pode ser que ele tolere, mas que de forma? Fracionada? Ou de uma vez só? E outra coisa você tem que ver, um fast food, ele não vai te dar as quantidades de proteína, carboidrato e gordura de forma ideal. Ele vai te dar isso numa quantidade onde vai tender para o quê? Simplesmente para gordura e carboidrato. Concorda que o equilíbrio dessa alimentação vai ficar ruim? Então você está consumindo todas as calorias que teoricamente você precisaria no dia. Porém, as suas necessidades específicas de proteína e muitas vezes de carboidrato, elas não são atingidas. E aí o que acontece? O seu corpo ele acaba não conseguindo se modificar. Infelizmente a gente não tem muitos trabalhos falando sobre dieta flexível. O que a gente tem? A gente tem centenas, milhares de trabalhos, meta-análises falando sobre pulse feeding, falando sobre nutrient timing, falando sobre necessidade proteica, falando sobre a necessidade calórica não proteica para estabilizar a proteína que é consumida. Sabia disso? Sabia que se você consome uma quantidade de proteína, o ideal é que você consuma junto uma quantidade de energia que ajude a absorver e estabilizar essa proteína? Pois bem, tudo isso, pessoal, não é contemplado pela dieta flexível. Então, se para algumas pessoas funciona e se para essas pessoas ela consegue estabilizar a massa muscular e consegue estabilizar o ganho, isso é ótimo, essa pessoa consegue manter isso com conforto. Agora, o que nós sabemos do ponto de vista de revisão, de estudo científico, é exatamente o contrário disso, que deve existir uma forma, um ajuste que seja rigoroso para que possa permitir que o exercício seja executado na máxima capacidade, a recuperação aconteça na máxima velocidade e o ajuste, a adaptação que a gente fala, mas o nome ideal é ajuste, ele possa acontecer na maior efetividade. Combinado? Então fiquem atentos com isso, tá? Eu sei que vocês gostariam de comer o que vocês quiserem, na hora que vocês quisessem. Eu também gostaria, seria muito bom e muito fácil, mas isso não é verdade. Ora, para as pessoas que não têm nenhuma regra, qualquer regra funciona. Então fiquem atentos a isso também. Algumas pessoas elas adotam determinadas regras sem perceber que aquilo se torna uma rotina. E corpo, pessoal, gosta de rotina. O organismo gosta de rotina. Ele se ajusta e ele faz com que o funcionamento dele fique melhor progressivamente, mesmo que não seja uma rotina ideal. O nosso desafio, na realidade, é o quê? Criar rotinas que sejam progressivamente as mais próximas do ideal. Lembrando que também não existe dieta ideal. Se você pega um sujeito que ganhou 10 kg de massa muscular, ele vai ter outra necessidade depois disso. Qualquer um de nós, se nós treinarmos durante 2 meses, muito diferente do que nós estamos acostumados, e ganharmos capacidade física, o nutricionista vai trocar nossa alimentação. Por quê? Porque nós mudamos. Então não existe dieta perfeita. O que existe é pessoas que conseguem muito precisamente avaliar a nossa situação atual, prescrever para a mudança desejada e esta, quando atingida, ser percebida, medida, avaliada e assim programada uma próxima mudança. Combinado? Sucesso para vocês!